O GGI, Gabinete de Gestão Integrada em Segurança, se reuniu com o objetivo de discutir o aumento dos moradores em situação de rua em Bragança Paulista, um problema que vem tomando conta não só das grandes cidades, mas também das cidades de médio porte. O repórter Angelito Neto acompanhou a reunião e ouviu as autoridades, entre elas o promotor de justiça, Dr. Rogério Filócomo. Doutor, a legislação mudou bastante e agora as forças de segurança, elas ficaram praticamente que engessadas, amarradas. Não pode fazer muita coisa com os moradores em situação de rua. O Supremo Tribunal Federal recentemente decidiu que aquela abordagem que era feita de modo mais, vamos dizer, antigo, né? Não pode mais, principalmente quando havia aquela apreensão dos bens, né? O recolhimento de bens, as barracas, as mochilas. Então a pessoa que está na situação de rua, segundo o Supremo, ela tem direito à propriedade desses bens. O que eu, como promotor, o que eu orientei hoje às forças de segurança, evidentemente nós somos cumpridores da lei, da justiça, temos que obedecer essa decisão, mas a ocupação de espaço público continua proibida. É claro que o pessoal que está na situação de rua, ele não vai poder usar a praça como local da sua moradia, de sanitário, não pode. Agora, evidentemente, vai a polícia, a Guarda Municipal vai abordar, mas não pode recolher os pertences. Como que essa abordagem ela poderá ser feita? Qual a orientação que o Ministério Público passou nessa reunião? Principalmente as forças de segurança, elas têm que contar com a assistência social, que a gente chama de uma abordagem social. Então verificar se essa pessoa que está de situação de rua é de Bragança Paulista ou é de fora, porque o maior problema hoje das cidades do interior é essa população itinerante de rua, é um pessoal que vem de fora para a cidade, esse é o nosso maior problema. Então, junto com as forças de segurança, a abordagem social vai verificar se ele tem família em Bragança, ver se a família pode acolher, ou se veio de fora, por que ele veio de fora, se ele tem interesse em voltar para a cidade de origem, se lá na cidade de origem ele tem familiar. Então isso vai ter que ser feito, evidentemente, para diminuir essa população que acaba ficando na rua. Uma outra orientação que o senhor deu também é conversar com essas entidades que acabam de uma maneira também ajudando esses moradores em situação de rua. Isso é lição de casa, né? Nós temos que fazer uma reunião, a Secretaria de Saúde, de Assistência Social, Ministério Público, fazer uma reunião com as entidades e com as ONGs para a gente traçar uma atuação integrada, porque senão não adianta a abordagem social de um lado e às vezes a ONG levando comida, cobertor de outro, sem afinar, né, o trabalho, né? Porque senão desencoraja esse pessoal que está na rua a adotar uma providência de ir para casa, de buscar o familiar, de aceitar muitas vezes ir para uma comunidade terapêutica para tratar do vício, porque esse é outro problema. Existe uma ligação da pessoa que está na rua com a dependência química, vício de álcool, drogas. Então nós temos que ajustar um protocolo de atendimento. Em resumo, o Ministério Público está apoiando as ações de cada município, mas é claro, dentro da legalidade. Isso, aqui em Bragança Paulista, o nosso diferencial é essa atuação integrada. Então o Ministério Público está acompanhando, hoje nós tivemos aqui a minha promotoria criminal, a promotoria da doutora Kelly de habitação, a doutora Ana Bozo de saúde, e nós vamos traçar estratégia de atuação, como eu disse, protocolo integrado. É claro que é um problema difícil, eu deixo bem claro que todas as cidades do interior estão sofrendo com isso, né? Pessoas em situação de rua. É um problema que atinge a todos, mas nós vamos aqui fazer um trabalho para amenizar, para diminuir e, evidentemente, é claro, também cuidar dessas pessoas, tratar, encaminhar para a família de origem, buscar um tratamento psicológico, psiquiátrico. Então nós vamos fazer o nosso dever de casa. Conversar aqui com o secretário especial de gabinete, o J. Malo, uma reunião importante que visa aí, pelo menos amenizar essa situação que vem crescendo, não só em outras cidades, mas em Bragança também. Eu participei dessa reunião do GGI, a pedido do prefeito, professor Amauri.
que está muito preocupado com essa questão, uma questão sensível dentro da cidade, uma questão que preocupa a população e, consequentemente, preocupa a nossa administração. E tivemos uma reunião muito proveitosa com a participação das forças de segurança, com a participação do Ministério Público, representante do Judiciário. Tivemos aqui também a presença do Miguel, né, que é do Hotel Santo Agostinho, né, que fornece ali alimentação ao pessoal, né, as pessoas mais carentes, e foi muito esclarecedora. E algumas situações, eu acho que já podem ser, inclusive, definidas nessa reunião, já podem, inclusive, ser colocadas em prática, principalmente no protocolo de recebimento dos moradores, das pessoas que vêm de fora de Bragança, né, porque há a constatação que grande volume de moradores de rua, ou pessoas em situação de rua, né, vêm de fora, e isso provavelmente mandado por outras cidades, né, colocadas em conduções de outras cidades e que vêm para Bragança. Bragança tem um bom trabalho nessa área social, Bragança oferece muito, né? E isso daí acaba fazendo com que cidades falem, vá para Bragança, Bragança tem, eu não tenho aqui o que você precisa, vá para Bragança. Então nós precisamos identificar quais são essas cidades. O Ministério Público vai estar conosco nessa luta para saber, né, se realmente esse número grande de pessoas que está vindo de outras cidades, se eles estão vindo de forma espontânea ou se estão sendo mandados forçosamente aqui para Bragança Paulista. E aí vamos tomar as providências no sentido de responsabilizar os agentes públicos, né, as pessoas que são responsáveis por mandar esses moradores de rua aqui para a nossa cidade. Então acho que isso é um ponto importante, porque os moradores de rua da cidade não são tantos, são pessoas que a prefeitura, com os seus equipamentos, pode tranquilamente minimizar o problema e dar encaminhamento, inclusive devolver novamente a uma vida digna dentro da sociedade. Mas o que tem pesado hoje são as pessoas que vêm de fora. E é nessa situação que hoje a assistência social, as forças de segurança vão ter que ter uma atenção melhor nesse fato. Começar agora com o secretário municipal de Segurança e Defesa Civil, Dorival Francisco Bertin. A partir desta reunião, algumas sugestões foram dadas pelo Ministério Público, mesmo porque as forças de segurança hoje estão engessadas, amarradas. A partir de agora, como será o trabalho da GCM e do município? Nós tivemos uma reunião muito proveitosa hoje, através do Gabinete de Gestão Integrada, e por determinação do nosso prefeito, o professor Amaury Sodré, foram convocados vários secretários que têm alguma relação com a situação de moradores em situação de rua. Então essa reunião foi especificamente para discutir sobre isso, e também esse pessoal que fazem uso da via pública para álcool e droga. Com a presença evidente dos integrantes do GGI, promotores, tivemos aqui a presença do Dr. Rogério Filócomo, inclusive a presença da doutora Kelly, e a Polícia Militar, a Polícia Civil também nessa reunião, e com a secretária principalmente do SEMADES e secretária de Saúde, nós discutimos muito a respeito da situação dos moradores de rua. Realmente tem aumentado muito, mas uma das preocupações que foram trazidas para essa reunião são as pessoas que estão vindo de fora, inclusive de outras cidades, que estão colocando elas aqui em Bragança Paulista. Por isso que nós temos um número elevado de moradores em situação de rua. Mas como eles veem todo o aparelhamento que Bragança Paulista tem nesse sentido, então eles têm mandado muita gente para cá. Então, hoje foi feito, nesse sentido, discutimos muito, está sendo realizado um protocolo para poder evitar que essas pessoas continuem a vir para Bragança. Porque os que nós temos aqui em Bragança, nós temos condições perfeitas de atendê-los com dignidade, inclusive com acolhimento e o acompanhamento diuturno dessas pessoas. Esse protocolo, Bertin, agora será realizado de maneira da abordagem social. Esse protocolo ele vai partir através da Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social, em conjunto com a Secretaria de Segurança e Defesa Civil e mais a Secretaria de Saúde. Então nós vamos fazer todo esse acompanhamento, um levantamento, vamos fazer aí
uma estatística de tudo isso, para ver realmente de onde são essas pessoas, tentar convencê-los a retornar para as suas residências, para as suas cidades, né? Existe inclusive uma situação nesse sentido, que a Secretaria o SEMAD, sei lá, dá essa condição, mas vamos tratar de forma diferente, ou seja, tentando fazê-los voltarem para os seus municípios. E vamos fazer, inclusive, nesse protocolo, um contato com os municípios de onde eles estão vindo, para que isso não ocorra mais. Cada cidade tem a sua obrigação e o seu compromisso de cuidar dos seus moradores em situação de rua. Bragança já faz isso e muito bem, né? Nós temos os nossos equipamentos no município que atende 100% essa camada da população, mas o que nós não podemos ter é que venham mais pessoas de fora usar desse equipamento todo na cidade de Bragança Paulista. Para encerrar, o Ministério Público deixou bem claro que a ocupação é proibida e que as demais ações que eram feitas no passado, hoje não podem mais, né? Foi feita essa colocação, mas a ocupação de vias públicas e praça pública é proibido. Então nós continuamos a fazer a nossa verificação, as nossas rondas, inclusive a Guarda Civil Municipal, ela trabalha juntamente com as equipes de abordagem no sentido de dar segurança, não só para os funcionários que fazem abordagem, mas também para as próprias pessoas que estão sendo abordadas. E nós temos encontrado, inclusive, pessoas procuradas pela Justiça, situação devendo aí para a Justiça e que são conduzidas à Delegacia de Polícia. Então a função da Guarda é nesse sentido. Ouvir aqui a secretária Harumi, uma reunião importante, uma reunião que visa, pelo menos, amenizar essa situação que vem aumentando aqui em Bragança, que é a situação dos moradores de rua. Sem dúvida, né? É uma reunião de importante valor, onde a administração pública e todos que aqui estiveram presentes, promotoria pública, delegacia de polícia civil, militar, GCMs e os secretários envolvidos, né? E a situação de pessoas em situação de rua realmente em Bragança Paulista tem aumentado muito mesmo, né? E nós vimos um número relevante pela nossa estatística, a pessoas itinerantes que estão vindo de outros, né, municípios. Inclusive, eu próprio esses dias abordei um cidadão que ele me disse que estava vindo de Cambuí, né? Que ele foi aqui junto com mais seus companheiros e que foram deixados aqui. Então, é preocupante, sim, né? Que Bragança Paulista é uma cidade muito acolhedora. Então, a gente observa pelas falas, pelas entrevistas que fazemos com esses pessoal que fica em situação de rua, o acolhimento que nós damos a eles, né? Então, ele se sente protegido. E a gente sabe que essa situação é uma situação nacional. Então, não é uma situação de Bragança Paulista, né? Então, estamos aí em conjunto com toda a secretaria, com todo esse grupo que estiveram aqui para hoje, para tentar amenizar a situação e não que nós vamos conseguir tirar todos dessa situação, que é impossível isso ocorrer. Então, quero que a população conte com a abordagem social das SEMADs, estamos à disposição. A nossa abordagem social de segunda a sexta-feira é das 7 da manhã até as 22 horas. E no sábado ficamos das 10 da manhã até as 14 horas. Estamos à disposição para qualquer eventualidade.